Colégio Pedro e Rafael, 2020, eu sou CPR. Olá, meus amores, tudo chuchu, beleza? Hoje vamos iniciar mais um tópico da nossa aula. Hoje vamos trabalhar o Simple Present. Espero que vocês gostem da aula, curtem, deixem seus comunicados, seus comentários. Olha, a teacher já está ficando, Deixem seus comentários e não esqueçam de acionar o sininho para toda vez que tiver vídeo novo, vocês possam estar aí antenados com os assuntos. Ok? Belezinha? Chuchu? Ok? Simbora para mais uma aula. Então vamos lá, galerinha. Nós vamos falar então do Simple Past, ok? O que acontece no Simple Past? Eu vou ter os verbos regulares, que eu chamo de regular verbs, os irregulares, que eu chamo de irregular verbs, e temos também o verbo to be, que é quando ele vai mudar, ele vai virar was ou were, que nós vimos já o verbo to be no presente e hoje vamos estar aí apresentando o verbo to be no passado, ok? No passado simples. Então vamos às regras do regular verbs, tá? Regular verbs. Na forma afirmativa, eu vou ter o verbo mais o ed ali grudadinho nele, tá? Por quê? Esse ed, ele determina o tempo que eu estou falando. Então, na forma afirmativa, ele vai ser determinante para me dizer que aquele verbo está no passado, ok? Na forma negativa, eu vou ter o did mais o not, que aí tem aquela contração que nós já falamos sobre essa contração lá no Simple Present, né? E no passado também acontece, tá? Então ele vira didn't, que é a junção do did mais o not. Depois nós temos a forma interrogativa, tá? A forma interrogativa eu vou ter o did, que é o auxiliar, mais o sujeito, subject, tá? O sujeito eu sempre falo que é ali são os pronomes ou as pessoas, né? O sujeito ali da frase, ok? Alguns verbos regulares, eu coloquei alguns aqui porque são milhares, vários deles, tá? Mas alguns mais conhecidos, que usamos mais, que ouvimos mais, tá bom? Então eu tenho o verbo work, que é o verbo trabalhar, o verbo clean, que é limpar, talk, que é falar, e watch, que é assistir, ok? Coloquei um exemplo aqui, vamos começar com a forma afirmativa, tá? Então, como que vai ficar esse verbo aqui? Aqui ele está no presente, ó. I work yesterday. Eu trabalho, só que aí no caso não daria certo por conta dessa palavra yesterday, né? Mas se eu fosse só falar eu trabalho, então seria I work. Como eu tenho a palavra yesterday, que também já está determinando para mim o tempo que eu estou falando, o que vai acontecer nesse verbo? Eu vou ter que acrescentar no final dele o ed, para que ele fique no passado também, tá? Então fica I worked yesterday. Eu trabalhei ontem, ok? Na forma negativa, como que vai funcionar na forma negativa? Eu tenho lá, he worked yesterday. Quero falar que ele não trabalhou, o que vai acontecer? Eu vou usar o did mais not e a contração, que eu acho mais tranquilo usar a contração, tá? Então eu vou pôr lá, he didn't work. Então lembrando que na afirmativa eu acrescento o ed, mas na negativa, quando eu utilizo esse didn't, o meu verbo vai voltar ao normal, ok? Na interrogativa, tá? O que eu vou fazer? Ó, you work yesterday. Faltou a interrogação aqui. O que eu vou utilizar? O meu auxiliar did, tá? Então eu coloco o auxiliar na frente do meu sujeito, na frente do meu pronome, ok? Did you work yesterday? Lembrando que também na interrogativa, quando eu uso o did, o meu work aqui também volta ao normal, tá? Eu só vou usar o ed quando for na forma afirmativa, ok? Por quê? Na negativa eu uso didn't, que já determina para mim que esse verbo está no passado.
E na interrogativa eu uso did, que também já determina ali para mim que esse verbo também está no passado. Somente na afirmativa que eu tenho que adicionar esse ed para que eu saiba em que tempo que está esse verbo, ok? Uma observação, então, lembrando que no simple past, tanto para I, tanto para you, para he, she, it, we e you e they, eu uso didn't ou did para todas as pessoas, tá? É diferente lá do simple past, que nós tínhamos lá os bonitões, né? Eu falo assim, os diferentões, que são he, she, it, lá eles tinham um auxiliar diferente, tanto na negativa quanto na interrogativa. No simple past não, é igual para todo mundo, aqui não tem diferença, não tem um que é melhor que o outro, todo mundo tem o mesmo auxiliar na negativa e o mesmo auxiliar na interrogativa. Agora, pessoal, nós temos que ficar atentos aí com as regras desse simple present, ok? Então, o que eu chamo de regra? Quando eu tenho na palavrinha esse y, eu tenho que ter atenção para o seguinte. Quando esse y ele for precedido por vogal, então olha aqui, eu tenho uma vogal e depois eu tenho y, tá? Então eu tenho uma vogal aqui. O que vai acontecer? Eu vou apenas acrescentar ed no final. Então fica play it, ok? Porém, quando esse y for precedido por consoante, então olha aqui, eu tenho o y e antes dele tem uma consoante. O que vai acontecer? Eu vou tirar esse y e vou acrescentar ied no final do y, no final do verbo, desculpa, no final do verbo, ok? Então lembrando, quando o y for precedido por vogal, ou seja, vem uma vogal e depois o y nesse verbo, eu vou apenas acrescentar ed no final dele. Quando esse y antes dele vier uma consoante, eu vou retirar esse y e vou acrescentar ied, ok? Então eu dei um exemplo aqui para vocês, ó. Yesterday I studied English. Então ontem eu estudei inglês. Então se vocês observarem no verbo study, ok? Que terminava aqui com y, o que eu fiz? Tirei esse y e acrescentei aqui o ied. Ficou studied, ok? Então, toda vez que vocês se depararem com verbos que terminam em y precedido de consoante, vocês precisam retirar esse y e acrescentar ied nesse verbo. Uma outra regra muito importante, galerinha, é observar esse tipo de verbo, tá? Por exemplo, aqui eu tenho o verbo plan. Eu tenho uma consoante, eu tenho uma vogal e eu tenho de novo uma consoante. Então, eu tenho um CVC, consoante, vogal, consoante. O que acontece nesse verbo? Quando eu vou fazer ele no passado, vou colocá-lo no passado, eu tenho que dobrar a última consoante, tá? Então, eu dobro e acrescento o ed lá no final. Aí fica planet, ok? Essa palavra, ela aumenta um pouquinho mais. Então, todos os verbos que vocês observarem que tem consoante, vogal, consoante, lembrar que tem que dobrar a última consoante, ou seja, repeti-la e ainda acrescentar o ed, que é o determinante ali do tempo, para dizer que aquele verbo está no passado. Bom, galerinha, agora nós vamos, dentro do passado, nós vamos ver o verbo to be, ok? Só que aqui nós vamos ver a forma passada dele, tá? Ele é uma exceção da regra, eu não vou seguir as mesmas regras lá do passado simples, tá? Então, ó, ele é uma exceção. Por quê? Eu vou usar o was e o were para determinar que esse verbo to be está no passado.
Porém, não vou usar didn't e nem did nas formas negativas e interrogativas. Por quê? Eu uso o próprio verbo to be para fazer isso. Igual nós fizemos lá no período simples, né? No tempo simples dele, ok? Eu uso o próprio verbo to be para fazer isso. Então, eu tenho para I, he, she, it, eu vou usar o was na minha forma afirmativa. Na forma negativa, eu vou usar o wasn't, que é a junção de was mais o not, ok? Na interrogativa, eu jogo esse verbo to be na frente aqui do meu pronome. Então, was he, formei a forma interrogativa. Aqui, para you, o we e they, eu vou usar o were na forma afirmativa. Na negativa, eu vou usar o were mais not, tá? Então, tá aqui, ó, were mais not, que vira weren't, ok? E na interrogativa eu faço a mesma coisa. Eu vou jogar o verbo to be do passado aqui na frente do sujeito, na frente do pronome, como fica mais fácil para vocês guardarem e memorizarem isso, tá? Então, lembrando que o were eu uso para you, o we, they, e o was eu uso para I, he, she, it, ok? Tudo bem? Vou colocar alguns exemplos para vocês entenderem como funciona o verbo to be dentro de uma oração, dentro de uma frase. Então, vamos aos exemplos. Examples. Na forma afirmativa, eu vou usar I was here last night. Eu estive aqui ontem à noite. He wasn't. Então, eu usei aqui, deixa eu pegar meu pincel. Eu usei aqui, olha, a contração de was mais not. Então, he wasn't here last night. Ok? Então, ele não esteve aqui ontem à noite. E na forma interrogativa, tá? Eu vou usar o quê? Eu vou pegar esse verbo aqui, to be, ok? E vou jogá-lo aqui na frente do meu pronome, que no caso aqui é o he, tá? Então fica, was he here last night? Ele esteve aqui ontem à noite, ok? Então essa é a forma do verbo to be no passado. Segue a mesma regra lá dele no presente simples, né? As mesmas colocações, só muda mesmo o verbo, que ao invés de ser is e are, eu vou usar o was e o were, ok? Só para vocês lembrarem disso. Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham compreendido, tenham entendido como que nós usamos o simple past no nosso dia a dia, na nossa fala no inglês. Se tiverem alguma dúvida, deixem seus comentários, estarei respondendo a todos. Curtem nosso vídeo, acionem aí o sininho e I see you next class, ok? Thank you, kiss, bye bye!